Vou explicar para vocês a regra primeiro, porque tem gente que tá pela primeira vez, e a gente fez uma pequena alteraçãozinha. Porque aqui a gente troca o pneu com o carro andando. Lógico, né? Brincadeira, porque a gente pega os feedbacks de vocês, que é o mais importante. Mas o Stop Loss funciona da seguinte maneira, é um jogo, a gente vai fazer 3 perguntas, eles têm direito de pular uma das 3 perguntas e responder só 2. Se eles quiserem peitar as 3... Assim como os participantes anteriores? Todos os anteriores, eles podem. Podem. O nosso sonho de consumo é que isso não aconteça. É que eles pulem uma e respondam outras 2 de maneira desconfortável. É uma baita linha tênue pra gente, né, no fim do dia. É difícil. A gente não quer colocar os caras tão na parede assim, mas ao mesmo tempo a gente quer. A gente fica nesse conflito mental, é uma loucura. Dito isso, a gente vai, a partir de agora, narrar as 3 primeiras, as 3 perguntas primeiro, e aí eles escolhem a que eles querem pular, e vão respondendo as que eles querem, tá são bom? 3, não são 6 não, né? Não, são só 3. Só 3. Pra não ficar tão difícil também. Mas, Agazão, quer falar as suas 2 que você preparou aí? Bora, eu começo. Uma delas, a gente tá falando aqui, acho que, em questão de valuation tem até uma parte da resposta, mas, cara, se a gente olhar em retrospectiva, fica cada vez mais complexo para o investidor brasileiro querer deixar o dinheiro aqui. E aí, as portas se abriram ao longo dos últimos tempos. Muito fácil investir na bolsa lá fora. Você tem tendências seculares maravilhosas. AI apareceu, né, DeepSeek nessa última semana, fazendo muito barulho. Por que o brasileiro tem que sofrer com o Brasil quando o assunto é investimento? Essa é a primeira. E a segunda? A segunda, a gente provavelmente está passando por um cenário muito difícil por conta da questão política. Acho que é muito natural de se imaginar que tem uma relação clara da fraca performance da Bolsa com a maneira como a política tem sido tocada. Se o Lula vencer a eleição novamente, ou alguém com características similares em 2026, é o momento de fato, tirar o dinheiro do Brasil e ir para essas oportunidades seculares que estão ocorrendo no exterior? E a terceira pergunta é sobre o mercado de fundos imobiliários, porque ele cresceu muito aqui no Brasil, é um dos produtos queridinhos, né, do investidor pessoa física especialmente, que gosta muito de alguns benefícios, por exemplo, o dividendo que pinga lá todo mês, bonitinho. E, aliás, essa é uma das maiores balizas desse mercado para definir o que comprar, né, ou o que vender, é o quanto que está pingando de dividendo. Muitos fundos têm por trás pessoas que estão empreendendo, né? Estão ali com seu fundo, sua gestora, etc. E assim como qualquer outro empreendedor num Brasil que é tão difícil, precisa se virar com o que tem. E muitas vezes eles acabam distribuindo caixa no dividendo, fazem algumas estratégias para tentar manter esse dividendo atrativo e dessa maneira... Sim. Ganhar um tempo, de repente por uma janela de oferta, né, manter o fundo ali num valor patrimonial, num valor de cota, na verdade, que seja interessante, seja o objetivo daquele fundo, e isso acaba gerando muita assimetria, muita oportunidade, inclusive para aproveitar quedas desse mercado, né, rupturas, que é justamente às vezes quando dá um problema de estrutura de capital. Então eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre esse ambiente dos fundos imobiliários, nesse contexto que eu citei especificamente, se há oportunidades nesse sentido. Essas são as 3 perguntas, vocês podem pular uma. Acho que dá pra responder as 3. As 3? Não é possível. Tá vendo? Não tem como fugir. Essa a gente fez até um drama. Fez um drama. Vai pegar e eles sem emoção, os caras aqui, ó. Só tranquilo, pessoal. É fácil. Eu achei que a gente ia pegar real. Eu ia falar pro Bruno responder a primeira, talvez falar, faz a primeira, que talvez não faz a terceira. A segunda eu faço. Caramba, não acredito, mas vamos lá. Faz a primeira, Bruno. Cara, essa provocação é muito boa, tá? Assim, sobre hoje a facilidade de eventualmente se investir lá fora. O que eu acho realmente é que o investidor não deveria ter 100% do patrimônio dele aqui. Eu acho que ele deveria ter uma parcela lá fora. Aí o quanto da parcela, acho que é super discutível, super pessoal também. Mas talvez a única coisa só que eu não me apegaria tanto é tentar entender o horizonte de investimento e como as coisas são cíclicas. Né? Porque quando a gente pega a história, se a ideia é o investimento mais longo, é preservação de patrimônio ao longo do tempo, a gente tem que alongar esse horizonte. Então, se a gente alonga esse horizonte ali, década de 65 até 85, foi um desastre investir nos Estados Unidos.
Foi muito melhor investir em outros lugares. Em lugares como o Brasil, lugares mais emergentes. E isso vindo do pós-guerra e que existia essa sensação que só os Estados Unidos seria o vencedor. Saiu o vencedor da guerra, era um lugar que estava praticamente nada fragilizado, capturou muito disso, até o ponto das pessoas acreditarem nesse sentimento de que aqui é para sempre, e não deu certo. 15, 20 anos de desastre, e foi um investimento ruim, investir em bolsa, e no relativo foi muito pior, né? Porque países como o Brasil foram muito bem. Essa foto ela aconteceu exatamente, não exatamente igual, mas ela aconteceu muito parecido depois da crise .com ali em 2000. Então aquele sentimento ali das mínimas do mercado 85, 86 até 2000 era bom. Agora realmente os Estados Unidos é o lugar, todas as empresas de tecnologia estão aqui, a internet é revolucionária, não tem problema do valuation atual, pau na máquina que vai ser para sempre. O S&P e o Nasdaq ficaram 15 anos parados. Ali de 2000, a Amazon ela foi passar o high dela de 2000, acho que em 2012 ou 2013. Então o cara que entrou super atrasado lá, viu cair 90%, ela ser uma das poucas vencedoras, porque quase todos que caíram 90% viraram zero depois, para 12 anos depois voltar para onde ele estava, e nisso o resto do mundo, Brasil, China, Índia. Então quando a gente, de fato, está trabalhando com horizonte, que é o que todo mundo olha, né, 5, 6, 7 anos, realmente essa foto é assim. Só os Estados Unidos deu certo, o resto do mundo inteiro deu errado, e não é mundo desenvolvido, é só os Estados Unidos. Não tem mais Europa, não tem mais lugar nenhum, não tem mais Japão, né? O Japão recentemente parece que melhorou um pouco, mas essas verdades, normalmente elas não acontecem em janelas muito longas. Então por isso que quem está pensando em preservação de patrimônio 15, 20 anos, não dá para negligenciar o spread de valuation dos Estados Unidos para o resto do mundo. Não à toa que a carta do Equilor fala que o retorno prospectivo dos Estados Unidos é baixo para os próximos 10 anos, porque a gente parte de um valuation muito mais alto. E o retorno prospectivo das outras coisas pode ser alto porque a gente parte de um ponto de valuation mais baixo. Uhum. O GMO vai nessa linha, todo mundo que faz essas contas com os prazos mais longos, eles vão nessa direção. Então por isso, se é para 2, 3 anos, realmente a agenda parece melhor. Uhum. Lá tá mais pro-business, o múltiplo tá alto, mas tem muita coisa acontecendo. Mas se o horizonte é 5, 10, 15, eu não consigo ter essa certeza que Estados Unidos para sempre vai outperformar 15% ao ano todo o resto do mundo. Uhum, então eu colocaria essas duas coisas em contexto. Acho bom mesmo. E aí acrescentando até, que é uma coisa que a gente muitas vezes se ilude, olhando simplesmente o índice, como aqui no Brasil, faz a conta. As Mag 7 ou as Batman, né, que agora entrou o Broadcom, essas 8 empresas, na média, no passado subiram 50%. E elas pesam 35% do índice. Então, se você tirar essas empresas, a gente olha lá, né, o equal weight do S&P, as empresas na média subiram 10, 15%. Então, por isso, às vezes, a grande dificuldade de um portfólio manager de ações americanas não conseguir bater o S&P, porque essas 7, 8 empresas estão pesando 35% e, de verdade, e eu sinceramente acho que está totalmente certo, ninguém consegue ter talvez 35% do portfólio, não, ninguém não, mas que lá é outra história, mas menos gente vai ter 30, 35, 20, 25 do portfólio nessas 8 empresas. E você precisa empatar, né? Precisa empatar. Pode performar, tem que ter mais de NVIDIA que caiu 17 de ontem. É a mesma coisa que aconteceu, que é a Petrobras aqui no Brasil. Simplesmente, é fácil aqui. Não vou dar opinião das empresas, tá? Eu não gosto de Vale, por exemplo, acho Petrobras ok agora, mas nada de, a última bolacha do pacote. Mas a performance, se a Petrobras e a Vale, se o minério for para 130, 140 e o petróleo for para 100, só estou falando o preço da commodity, certamente todos os fundos, tirando uma exceção ou outra, não vão bater o Ibovespa. Não vão bater. Porque duas ações pesam 30, 35% do índice aqui. E aí bota mais os bancos. Os bancos aí, eu diria que bastante gente tem, não sei se o peso do índice, né? Acho que não, porque é 25% do peso, né? Com B3 e outras coisas. Então, o S&P está 6 mil na tua tela, mas na verdade ele está 5.200, tirando essas 8 empresas. Então, não é assim a molezinha, é só comprar, fechar o olho que você vai ganhar dinheiro. Não, na média você vai ganhar dinheiro, não é aqui no Brasil que, cuidado com isso, né, pessoal? Eu tenho falado muito isso. Em bolsa, muita gente fala, não, mas eu comprei, vai voltar um dia. Não volta mais, pessoal. Não volta mais. A Via Varejo não volta mais pro preço que estava. A Oi não volta nunca mais pro preço que estava.
Algumas das pequenas da Sequoia, Infracommerce, não voltam nunca mais para o preço que estava. A Espaço Laser, estou falando nomes que não estou nada contra as empresas, mas não voltam mais. Foram precificadas erradas e não entregaram nada. Acabou. Perda permanente de capital. Por isso que quando você vai fazer apostas nessas empresas, tem que ter posições pequenas do teu portfólio. Mas é um portfólio, não pode dar all-in em 2 empresas, tarja preta ali, que você vai, sabe, é strike ou canaleta. Não existe isso em bolsa. Então, eu concordo muito com o Bruno que ele está falando, num horizonte maior, e ainda mais agora, né, com um mundo que politicamente, ideologicamente, está indo para um lado, né, que talvez seja um lado que ajude muito o mercado de capitais, as empresas, a economia, o juro a cair, que tem uma mudança estrutural, um negócio que pode durar 8 anos, talvez, e a simetria está muito grande, aí eu diria, pessoal, não dá para você fechar o olho e falar o seguinte, ó, tchau, tô indo embora, pego o avião e, sabe, e vamos tentar outra sorte. É um Brasil, um mercado consumidor, eu discordo, assim, sabe, pega mercados muito pequenos, Chile, Colômbia, pequenos, Argentina, mercado muito pequeno desse tamanho, população pequena. Aqui a gente é um mercado pujante. Nós temos tudo e mais alguma coisa. Empresas muito boas, população de 200 milhões de habitantes, mercado consumidor potencialmente muito grande. Então tem sim coisa para fazer nesse país. Esse país é diferente de muitos outros aqui. Agora, estamos numa situação realmente que viramos um ovo para investir. Mas eu não compararia o Brasil com nenhum país da América Latina, assim, por tamanho de mercado de capitais, o quanto a gente se desenvolveu, que tipo de produto a gente tem para oferecer. A gente, assim, tá meio esquecido ali, mas pode voltar. E já emendando a segunda pergunta, e se o Lula vencer, o que acontece? Ó, aí é de verdade torcida. Porque se o Lula 4, seria 4? É, o 4. For mais ou menos igual esse primeiro metade do 3, aí nós temos um problema. Realmente, assim, tem que entender que para esse país funcionar, para o empresário, a gente fala com muito empresário. A gente também tem essa vantagem. A gente entra no andar de cima em várias empresas, empresariado, o pessoal nos dá abertura. E a gente está vendo. O cara fala assim, por que eu vou tomar dinheiro a 15%? 15% é a careca, né? 15% é o CDI. Então, sei lá, 16%. Eu preciso dar no mínimo 20%, 25% de retorno do meu negócio para eu tomar dinheiro emprestado. Eu não vou mais fazer isso. Então, eu não vou mais investir, eu não vou mais contratar. Pelo contrário, eu vou tirar o pé. E o governo tem que entender isso. O empresariado quer sim investir. Só que ele quer investir num país que você tenha previsibilidade do investimento, do retorno do investimento. Porque a iniciativa privada é a maior empregadora do país. Não é o funcionalismo público. Respeito muito o funcionalismo público, mas o privado é o motor desse país. Né? Olha, né, o que os bancos empregam. Olha o que os supermercados empregam. Olha o que uma Cosan emprega no país e que faz e que bota de dinheiro no país. Né? Infraestrutura, rodovia, ferrovia, gás. O cara é compradaço em Brasil, Ele tá querendo botar mais dinheiro em Brasil, mas tá inviável. Né? Tô dando um exemplo só, mas de vários empresários que a gente tá vendo que estão sofrendo. Né? Então, assim, se for nessa linha, eu acho ruim pro país. Porque ninguém vai aguentar um nível de juro nominal mais ou menos por ali, porque se a inflação continuar alta, aí talvez aquela discussão de dominância, a gente não é economista, a gente é engenheiro, mas a gente lê, gosta e discute também economia. Né? Se você tiver o juro muito alto, pode entrar em dominância, não adianta você subir o juro, que a inflação vai continuar lambendo ali, enfim. Aí nós temos um cenário muito ruim, e aí você pode ter realmente assim, gente mandando mais dinheiro embora e desistindo do país. Eu tenho 51 anos, não quero desistir do país. Não quero. Assim, amo o que eu faço. O Bruno também, eu vejo que faz isso por amor, gosta. Mesmo sem a gente ganha um pouco de dinheiro, porque todo o dinheiro que a gente ganha na empresa que sobra é para pagar o bônus das 10 pessoas que estão com a gente lá. A gente só tira dividendo, e teve pouquíssimo dividendo nos últimos 3 anos.
Então, assim, não é o glamour da asset não, pessoal. Não acha que quem tem 500 milhões aí tá nadando de braçada. Tá duríssimo. Né? Mas a gente tá trabalhando sério para atravessar. Mas é isso, acho que aí você tem um problema. Se ele mudar, se tiver uma percepção de que, pô, dá para fazer como ele fez lá atrás, né? Ele já sabe como faz. Ele sabe. Né? Ah, mas o Brasil foi ajudado pelo boom de commodities da China, etc e tal. Pode ter sido uma grande ajuda. Mas acho que o Brasil tem capacidade por si só de fazer o dever de casa, né? Botar a mãozinha na consciência e, né, tentar virar o jogo. Mas é assim, como diria, sou corintiano, né? Vocês não eram nem nascidos, mas tinha um presidente emblemático, um cara carismático, que chamava Vicente Madeus. É uma faca de 2 legumes. Vai ser uma faca de 2 legumes. Esse cara e vai depender de preço também, né? Se ele ganha, não mexe nada, aí você vende tudo que dá. Exato. Se ele ganha e cai 80, aí talvez não seja tão ruim comprar assim, né? E os FIIs, para terminar, acho que vale a pena. Pô, essa é boa, porque a gente tá short em um monte de FII e long nos locais. Mas conta aí, Bruno. Acho que no caso dos FIIs existem 2 exemplos ali, né, da nossa carteira. Tem acho que o mais claro é um spread de valuation muito grande para os shoppings listados. Então, naturalmente, deve existir ali algum spread. Né? O FII ele pode negociar numa taxa uma taxa implícita mais baixa, porque ele paga menos imposto, ele tem algum tipo de benefício, mas ficou muito grande. Né? Na época que a gente montou alguns shorts contra shorts de fundos imobiliários que tem shopping, long nas empresas de shopping. E as 3 empresas listadas são as melhores empresas de shopping do Brasil, né, a Multiplan, a Allos, a Aliança e a Iguatemi. E o que estava implícito em cada uma era um negócio absurdamente discrepante. Então a gente está falando do Iguatemi negociar uma tira implícita de inflação mais 12, inflação mais 13, e um monte de fundo imobiliário negociando inflação mais 5, inflação mais 6. Então a gente está ali, na verdade a gente se ligou para esse short no começo de 24, quando a curva de juros abriu 200 basis points e os fundos imobiliários continuavam subindo todo dia. Você fala, pô, é o mesmo Brasil, é a mesma taxa de juros. Em alguns casos são ativos até piores do que os listados. Só que Iguatemi, Allos e Multiplan caíram 20% nessa correção, nesse momento que os juros subiram, e os fundos imobiliários continuam subindo todo dia. Você fala, e aí tem alguma coisa. Né? Porque eu já acho que ali existe um aspecto muito mais técnico de pessoa física indo atrás do yield e não se importando necessariamente com o que ela estava comprando, né? com a qualidade do ativo e com o retorno implícito e o retorno esperado para os próximos anos. Então já existiu esse primeiro long short entre long empresas do setor de shopping e short nos fundos que são basicamente shopping. Justamente por essa discrepância de retorno implícito de cada uma. E não é que a gente está falando de eu comprei um negócio que era 12 e vendi um negócio que era 10. Eu comprei um negócio de 12, 13 e vendi um negócio que era 5. Então isso para uma duration maior é um absurdo. Então a gente teve um baita de um ganho nesse fechamento de spread ao longo do ano passado, mas ainda tem espaço. E existem outros fundos imobiliários que têm justamente essa dinâmica que você comentou. Né, não chega a ser um resultado artificial, mas é um resultado que não vem da operação de shopping. Só que o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir qualquer resultado. Então ele tem uma receita financeira enorme lá, essa receita financeira ela tem que ir para o cotista no final do dia, só que se você paga uma aquisição muito grande, se aquele dinheiro tem que sair por qualquer motivo, principalmente por aquisição, você deixa de ter aquela receita financeira e o resultado cai. Só que um negócio também que a gente tem se surpreendido é que o movimento dos fundos imobiliários ele é muito ligado à taxa do próximo mês. E não necessariamente a taxa que você imagina para os próximos meses. Então, em vários casos, a gente vê lá, a gente já sabe que o resultado vai cair, porque a gente fez a conta antes. E aí o resultado cai e o fundo cai. Você fala, bom, beleza, então essa é a dinâmica, só quando o resultado de fato cai, que ele é reprecificado, então a gente fica short. Né? Aproveita para naqueles que têm mais liquidez montar essa posição. Um detalhe bem importante. Vários fundos estão começando a ficar quase no limite do caixa, achando que iam chegar na janela agora e ia ter uma janela de captação. Não tem essa janela de captação. Então os caras vão ter que começar a desfazer de ativo que estão lá no fundo para tentar pagar o dividendo. Se não conseguir, ou vão conseguir minimamente vender algumas coisas em bolsa, mas depois vai acabar. E se essa janela não voltar, vai ter dia que o cara vai anunciar o seguinte, o dividendo vai cair de R$1 para 70 centavos, e aí a gente vai ver FII caindo 30 num dia. Espera que vai acontecer, pessoal.
Assim, porque sempre tem a pedalada. Tem o dos Emitir caras a bons. cota Isso, e emitir. distribuía o dinheiro da cota para o cotista anterior. E aí o resultado do caixa não caía. Mas uma hora acaba, né? O caixa está acabando. Então a gente está vendo isso mês a mês. Pode ser que aconteça. E aí, ó, que a gente, esse recado final é, pessoal, por favor, não se preocupem ou não se apeguem ao dinheiro que está caindo na conta de vocês mês a mês. Ah, minha mesadinha mensal, meu pingo mensal. Não é, pessoal. Você tem que fazer a conta do yield. Yield. Se está dando menos de 1%, sai desse negócio. Porque 1% ao mês é 12 ao ano. Se você grosapa, né, tem a isenção, divide por 0,85, dá 13 e pouco. Pô, tem LTN de 2 anos te pagando 14,5, 15, pessoal. Pode vender esse FII aí, pode comprar LTN de 2 anos. Ó, a gente não se beneficia não, porque não é comprar o fundo da Alfaqui, não, o long short, é LTN de 2 anos. Você está perdendo uma parte do custo de oportunidade do dinheiro, pessoal. Entendeu? Porque, tá pingando ali R$ 1.300 por mês. Não é 1.300. Tá pagando R$1 por cota. Né? E divide lá por quanto tá valendo a cota. É isso. Se deu 1% ou menos, eu tô chutando aqui 1% que dá 12 ao ano, aí você tem a isenção, é por aí. Mas se deu menos de 1,1, tchau. Tem isso coisa, quando você tem a segurança que o resultado não vai cair. Isso. Só o que tá pingando agora, porque depois se for cair, tchau. Porque não tem muito fundo que hoje tá perto desse yield, mas a hora que você faz uma conta zero complexa para os próximos meses, você vê que não tem muito como esse resultado não cair. E aí, se a pessoa física não tiver vontade e disposição de lá estudar cada um e projetar e ver o que está acontecendo, pô, não investe, sabe? Ou investe numa coisa que é muito safe, que hoje em dia é difícil de achar, ou não vai se aventurar e não achar que é simplesmente a classe como um todo tem que se mexer, o fundo imobiliário caiu muito, vai ter que subir. Não. Né? Se o resultado cair, não vai ter nenhum Cristo que resolva. Então tem que, da mesma maneira que tem que ir em ação, tem que ir no caso a caso, no fundo imobiliário também. Acho que as pessoas ficaram um pouco, né, de uma magnitude muito menor do que os Estados Unidos, mas quase que com uma mentalidade que o fundo imobiliário só sobe. Né? Porque na janela de 22, 23 e 24, eles que realmente salvaram o portfólio, eles foram bem, mas eles foram bem a que custo? Ao custo de você comprimir retorno no futuro. E esse ajuste está acontecendo agora.